Imagina um cliente te ligando em cima da hora, pedindo um exame de emergência. Ele está alegando que é emergência e você nem conseguiria ir lá fazer aquele exame de ultrassom, aquele exame de raio-x ou receber aquele paciente, mas você sacrifica o seu horário, sacrifica a sua rotina e vai atender esse paciente. Quando você chega lá, você descobre que ele não era uma emergência. E talvez no próprio telefone, quando estava agendando, você tenha suspeitado que aquilo não fosse uma emergência, mas você não sabia exatamente o que você dizer naquele momento. E quando você chega, quando você é submetido a essa sensação de urgência e você se sacrifica para fazer esse atendimento e descobre que você foi enganado, isso traz uma sensação de raiva, frustração, indignação. E tem uma outra situação também. Imagina um cliente te ligando ou então mandando uma mensagem, talvez uma mensagem. Ele fala assim: doutor, doutora, por que o seu laudo disse que o fígado está normal, mas ele está com a LT aumentada? Isso já aconteceu com você? Vete da imagem. Se ainda não aconteceu, vai acontecer, porque essas duas situações, elas são muito frequentes, elas são muito recorrentes. Se eu perguntar para você agora, o que é um exame de emergência, né? O que é um paciente de emergência que precisa de um exame de imagem? Eu tenho certeza que você vai saber responder. É um paciente que está com abdômen agudo, é um animal atropelado, é um trauma, é uma suspeita de hemorragia, um paciente em choque. Eu tenho certeza que você vai saber responder isso. Se eu também te perguntar assim, quais são os sinais ultrassonográficos de hepatopatia em um cão? Você também vai saber responder. Precisa ter o fígado aumentado, os bordos arredondados, padrão heterogêneo, cogenicidade mista, pode ter nódulo de regeneração. Agora, você sabe responder para o seu cliente que está te ligando lá, pedindo um exame de emergência, e você está suspeitando que aquilo não é uma emergência? Ou então um cliente está alegando que você errou um diagnóstico. Você sabe responder ele de maneira que ele não ache que você está errado? Nós, veterinários, fomos preparados na faculdade para ser técnico. E a gente constrói um padrão de comunicação com os nossos clientes técnico. Só que quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente não pode falar somente tecnicamente. A gente tem que conseguir ter um padrão de comunicação que traga um bom relacionamento com o cliente. Nós precisamos aprender a falar, criar um padrão de comunicação de modo que seja persuasiva aos nossos clientes, sem falar tecnicamente. E nós temos um agravante. Nós temos um agravante muito grande para quem é um veterinário que trabalha na imagem. Sabe qual é? A gente precisa administrar dois clientes, o veterinário e o tutor. E a referência de certo e errado é completamente diferente entre esses dois. Um conceito de certo, o errado para o veterinário é um, para o tutor é outro, as expectativas são diferentes, o nível de conhecimento é diferente, as expectativas. E onde aprender a ter uma comunicação com eles? Para quê? Para que aprender se comunicar com eles? Talvez você ache que, como você já se preparou muito tecnicamente, como foi o meu caso, você acha que seja suficiente
para você chegar no seu mercado, começar a fazer seus exames e, de repente, você se torna uma referência no mercado. Por quê? Porque você sabe muito. Porque você se preparou para isso. Você sabe todos os possíveis sinais de hepatopatia. Você sabe descrever todas as situações de emergência que precisam ou não de um exame de imagem. Mas você não aprendeu a ter relacionamento com o cliente. Você não aprendeu a criar um perfil de comunicação que faça com que o seu cliente entenda o que você está dizendo, aceite o que você está dizendo e enxergue você como uma referência, sem você necessariamente estar fazendo a vontade dele. Porque quando o cliente está botando um senso de urgência em você, né, no primeiro exemplo, o cliente ligou, eu estou com um paciente de emergência aqui, preciso de um exame agora. Quando ele coloca esse senso de urgência, você precisa avaliar delicadamente de quem é essa emergência. E você está preparado para isso? Aonde você se preparou? De que maneira? Com quem que você conversa sobre isso? É com o professor da faculdade? É com o seu professor da pós? É com algum colega no mercado? E essa pessoa que que vai falar com você, você sabe se ela vive a mesma realidade que você, se ela de fato entende? Essas são situações reais que acontecem dentro do nosso mercado. Se relacionar com veterinário e tutor de modo que os dois fiquem satisfeitos é difícil. Não é fácil. Porque como as expectativas e o nível de consciência entre os dois é muito diferente, facilmente um exame certinho, perfeito, tecnicamente impecável, pode soar como errado. Tudo depende do que o cliente ouviu, espera e vivenciou no exame, assim como o veterinário. E quanto maior for a sua habilidade de comunicação com esses dois, mais você irá se tornar uma referência no seu mercado. Porque você vai acabar virando aquela referência da seguinte maneira. A doutora ou o doutor fulano, ele, além de ser muito bom, ele sabe lidar com o cliente como ninguém. Olha, ele tem um jeito com o cliente que é de inspirar. Vamos trabalhar em cima desse primeiro exemplo, tá? Vamos continuar em cima desse primeiro exemplo do senso de urgência do exame, que na verdade não é. Tudo começa lá no próprio telefone, onde você vai avaliar delicadamente de quem é essa emergência. De quem? Essa emergência é do paciente, de verdade, que você vai coletar informações clínicas, técnicas. Ou essa é uma emergência do veterinário, porque ele não quer perder esse cliente, porque ele chegou lá e ele está querendo crescer e ele quer oferecer o serviço de imagem, ele quer agradar o cliente dele, ele tem uma série de expectativas também. Ou essa é uma emergência do tutor, porque ele está desesperado, porque viu o cachorro dele vomitando, porque viu o gato dele com dificuldade de urinar ou urinou com sangue. De quem é essa emergência? E depois que você identifica isso, como eu usei o exemplo de que o caso não era uma emergência do paciente, o que você faz? Você organiza isso da maneira que for a sua situação. Sem necessariamente dizer um não, que eu preciso ir aí agora. Você pode vir aqui agora, mas o que é o caso? Não, o caso é o seguinte, o paciente está com vômito, com sangue aqui, eu estou suspeitando de corpo estranho, talvez até uma úlcera gástrica.
Entendi. Ele está de jejum? Ele está de jejum sim, porque ele está com anorexia, não comeu nada. Então vamos fazer o seguinte, você dá um Luftal para ele, para a gente fazer esse exame daqui a 2 a 3 horas, para esse exame ficar impecável, para eu conseguir ver tudo. Porque pode ser que a gente faça o exame e precise repetir depois. Então, para a gente fazer um único exame, entra com o Luftal. Quer dizer, você está fazendo com que o seu cliente prepare adequadamente o paciente para você conseguir fazer um excelente exame e ainda você está ganhando tempo. Mas Vicente, ele pode ser que ele me pressione e ele comece a me ameaçar. Olha, não, mas eu preciso mesmo que faça aqui agora. É muito provável que ele faça isso, inclusive, tá? Eu preciso mesmo agora e... Porque se você não puder, eu vou ligar para outra pessoa. Né? Então ele está te ameaçando, falando assim, se você não vier fazer para mim agora, eu chamo outra pessoa. Porque eu estou precisando de um exame. Aí o que você vai fazer? Você precisa ver a sua agenda. Bom, dá para você ir? Se dá para você ir, você vai. Você não precisa ser rebelde e falar, não, eu não vou. Não, você pode ir. Mesmo sabendo que aquilo não é uma emergência, se você tem horário, se isso não vai detonar a sua agenda, você pode ir. Agora, vamos supor que você está sem horário e você precisa realmente, só consegue marcar 3 horas depois. E aí você não quer sacrificar o seu almoço, sacrificar um cliente seu que já está marcado um exame, já tem um tempão, que você não quer detonar a sua agenda, você não quer sair naquela loucura dirigindo, você não quer deixar todo o seu centro de diagnóstico parado esperando um único cliente e que você não pode encaixar ele. São diversas situações, né? Porque a gente pode trabalhar como fixo, como volante, enfim. Você não pode. E você só consegue fazer daqui a 3 horas. E se ele te ameaça dessa maneira, o que você tem que usar? O desapego. Se a expectativa do cliente ele é tão agora, e o que ele quer é somente um exame e ele não está querendo você, você fala, olha, talvez eu não consigo de fato te atender agora. Se eu conseguisse, eu ia. Mas eu não vou conseguir. Se porventura você não conseguir horário com outra pessoa, você pode me ligar, porque esse horário está disponível para você. Tá? Agora, não deixa de me ligar assim, caso você não consiga, me ligue o quanto antes, porque a minha agenda costuma encher muito rápido. E eu não queria que você perdesse esse horário. É assim que a gente vai lidando com essas situações do dia a dia. Vicente, essa é uma frase feita que eu tenho que aplicar toda vez que alguém me liga? Não. Não tem uma única frase. Porque quando a gente está em um diálogo, se comunicando, a gente está com uma outra pessoa, as pessoas são diferentes. Um aceitam fácil, outros não. Tem tanta situação. O que você precisa aprender é se relacionar. É criar esse padrão de comunicação. E o outro exemplo, que esse exemplo acontece também com muita frequência, de o seu exame dar um resultado, às vezes, no caso eu dei um exemplo que você deu o resultado de um ultrassom de fígado normal, e só porque a ALT está aumentada, o cliente acha que o seu exame está errado. E daí vem, qual cliente está achando que está errado? É o veterinário? É o tutor? Olha a complexidade disso. Os clínicos, eles só têm um cliente. O resto é tudo fornecedor, tá? Cliente mesmo, ele só tem um. É o tutor. Entrou lá dentro do consultório, eles só precisam convencer o tutor da melhor maneira de tratamento daquele caso. Olha como é que eles estão em uma situação e nós estamos totalmente em outra. Você já parou para pensar nisso? Você tem que entregar o seu resultado para o tutor entender e para o cliente, para o veterinário. Isso é complexo. Telefone sem fio é isso, né? Se você vai passando uma informação de uma para outra pessoa, a informação que começa, ela chega no final completamente diferente. E é isso.
Aí você recebeu a mensagem lá, já bate até aquela taquicardia, né? O que eu vou dizer aqui? Pode ser que você, inclusive, comece a achar um absurdo. Que absurdo! Como? Mas você ali, naquele momento, você tem que ter uma comunicação clara para o cliente enxergar você como uma referência. Aí sim, com esse veterinário, você pode estar trazendo alguns elementos técnicos, mas você tem que conversar de modo que você não gere um conflito com esse cliente, de modo que você não perca esse cliente da maneira com que você vai responder. Eu já falhei muito nisso, porque eu nunca fui preparado e nem busquei me desenvolver isso. Só que com o passar do tempo, eu fui percebendo, sacando essas coisas. Falei, para eu me tornar de verdade uma referência, eu preciso melhorar minha comunicação. Eu tenho que ter uma linguagem mais clara, mais limpa, menos agressiva, menos defensiva. Eu usei a palavra agressiva, eu falei a palavra errado. É menos defensiva, porque a gente fica muito na defensiva, né? Você está errado. Não, eu não estou errado, não. Né? É uma reação de impulsiva que nós temos. Não. Tem uma comunicação clara. Passa conteúdo de valor para esse cliente. Você acha que houve um erro do exame, que o resultado, só porque o exame deu normal de ultrassom e a LT está aumentada, isso foi um erro? Essa LT está aumentada em quanto? Ah, tá 140, 145. Ah, entendi. Ela está pouco aumentada, né? E como é que está o paciente? Ah, está assim, 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 assado. E está quanto tempo com isso? Ah, está assim, assim, assado. Você está se comunicando, você está conversando com ele. E está assim, 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 assado. Pois então, olha, você sabia que fígados em processo de regeneração podem dar a LT um pouco aumentada? Você sabia o que o ultrassom pode te entregar de informação? Olha a quantidade de coisa que a gente tem certeza que esse paciente não tem. Aí você destaca o que o paciente não tem, porque o foco dele está, a LT está um pouco aumentada, então o ultrassom tinha que dar uma alteração. Não necessariamente. Mas você precisa destacar para o seu cliente o que ele não tem. Ele não tem uma formação nodular, ele não tem uma hepatite aguda, ele não tem uma hepatite crônica ativa, ele não tem nó de regeneração, ele não tem. Traz isso. Explica o que ele não tem, porque isso faz parte do diagnóstico. Descartar enfermidades. E quantas vezes a gente faz isso? Por isso que quanto maior for a sua habilidade em se comunicar com os clientes, mais referência você se torna na área da imagem, onde você deixa de ser aquela pessoa. Tem um veterinário que faz ultrassom, tem um veterinário que faz um raio-x, e passa a ser o doutor João faz ultrassom. E é só o doutor João. A doutora Maria que faz o raio-x. E é só a doutora Maria que faz os raios-x dos meus pacientes. Que faz, no caso, o veterinário, dos meus animais, dos meus pets, no caso do tutor. Aí sim, você se torna a referência. É o seu nome. É o seu nome. E não simplesmente uma pessoa que faz ultrassom. Não. Aqui é profissionalismo. O que eu entrego é um serviço profissional que me torna uma referência. E se você quiser se aprimorar nessas técnicas, você precisa saber, você não vai conseguir encontrar isso em livros,
ou em artigos científicos de imagem. Você não vai encontrar isso. Dificilmente você vai conversar com o seu professor da pós e ele vai estar conseguindo também te ajudar a criar esse relacionamento. Até porque o professor da pós, ele é professor, o papel dele é te ensinar a parte técnica. E quem é que vai te ensinar aonde é que você vai aprender a se comunicar melhor com o seu cliente para se tornar uma referência no seu mercado? Começa a olhar para você, para a sua vida, para o seu trabalho, porque isso que nós estamos falando aqui, estamos falando é de transformação. E se você está buscando isso, você precisa parar, sai do modo exame e tome uma ação.